dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? O Vitor, na fala, disse da nuvem que se movia. Da nuvem que se movia e que dava direção para o povo. Ele estava fazendo uma referência ao momento em que o povo caminhou pelo deserto durante 40 anos. E isso em resultado de um momento muito específico. Antes disso, a Bíblia diz que o povo havia se desafiado por Deus a entrar na terra da promessa. Eles viveram 400 anos sob um regime imperialista que era o egípcio. O Império Egípcio escravizou o povo durante 400 anos. E ao longo desses 400 anos, as memórias vão se apagando. E os faraós que iam se sucedendo, cada vez mais distantes ficavam da história de um homem que havia sido usado por Deus para preservar não apenas a sua própria nação, que era Israel, mas o próprio Egito, por nome José. E conforme eles iam se distanciando dessa lembrança, a opressão do Egito sobre o povo de Israel aumentava, se tornava mais intensa. E a Bíblia nos diz que o clamor daquele povo chega até os ouvidos de Deus. E Deus, então, chama um homem por nome de Moisés para ser o resgatador, o libertador deste povo. A Bíblia nos ensina em Êxodo, capítulo 3, que Deus, ao chamar Moisés, ou pelo menos ao rememorar o chamado dele, numa sarça ardente, que ele via se queimando ou ardendo em chamas, mas não se consumindo, ele ouve Deus falar no meio daquele evento sagrado, e Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a dor deles, por isso eu desci para libertá-los. E Moisés então é convocado por Deus para tirar esse povo, e esse povo sai do Egito depois das 10 pragas, nós conhecemos a história. E então Deus quer introduzir esse povo na terra da promessa. 10 homens, ou melhor, 12 homens são selecionados para irem espiar a terra. 10 desses homens não tiveram a coragem de voltar com uma palavra positiva a respeito, mas uma palavra de incredulidade, dizendo que a terra, embora boa, era uma terra que consumia os seus moradores, e que ali havia gigantes. E você conhece aquela história, que é uma história muito contada, muito repetida, muito lida. E a palavra do Senhor nos diz que Deus então diz ao povo, diz a Moisés, por conta daquela palavra de incredulidade que havia contaminado o coração do povo, e o povo já não mais entende que a terra da promessa podia ser conquistada, todo o entusiasmo havia desvanecido, e Deus diz: olha, e é aqui exatamente, em linhas gerais, eu só contei isso para chegar aqui nesse ponto, que a Bíblia diz que Deus, ao olhar para este povo, diz: olha, vocês vão peregrinar no deserto. E desta geração, 20 anos para cima, adiante, nenhum entrará na minha promessa, exceto os 2 dos 12 que haviam permanecido crentes e confiantes na obra que Deus tinha, que era introduzir esse povo na terra da promessa, que era Josué e Caleb. Moisés é quem escreve o texto que nós vamos ler hoje, Salmo 90, versículos 1 e 2 apenas.
E me parece que esses versos aqui estão envolvidos nesse contexto, no contexto de um povo que está peregrinando no deserto por conta da incredulidade, de uma geração que vai perecer no deserto por conta dessa incredulidade. E Moisés então escreve esse texto com isso em mente e diz assim, versos 1 e 2 do Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, nós Te agradecemos por essa manhã e agradecemos ao Senhor por este momento em que podemos refletir, estudar a Tua palavra durante alguns breves minutos. Que este tempo seja um tempo de aperfeiçoamento, seja um tempo de crescimento, seja um tempo não de apenas uma informação passada, mas seja um tempo onde o nosso coração seja envolvido pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale conosco, apesar de nós, a despeito das nossas fraquezas e incapacidades, que o Teu Espírito, ó Deus, comunique ao nosso coração o que é a palavra de Deus, o que é a palavra divina para fortalecer, para consolar, para repreender, para corrigir e para nos educar na justiça. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. É no meio dessa situação de deserto que provavelmente Moisés escreve um dos que é considerado mais antigo salmo do Saltério, Salmo 90. Provavelmente escrito cerca de 1400 anos antes de Cristo. Portanto, distantes de nós mais ou menos 3.500 anos, 3.400 anos. Este também é o único salmo, embora nós tenhamos no Pentateuco outros textos ou outros salmos, este me parece ser o único salmo do Saltério escrito por Moisés. Embora nós tenhamos salmos sem um autor, me parece que apenas este é o salmo que nós temos escrito por Moisés. E muito provavelmente nesse contexto, que era um contexto de peregrinação no deserto. E há duas expressões no Salmo que eu gostaria que você registrasse, e elas vão basear a nossa reflexão nessa manhã. A primeira expressão é de geração em geração, e a segunda expressão é de eternidade a eternidade. De geração em geração, no primeiro versículo, e de eternidade a eternidade, no segundo versículo. Billy Graham diz que existem 3 mistérios para os quais o homem moderno, por mais que pesquise, não encontrou e não encontra resposta. Primeiro mistério, ele diz que é a dor. Nós sempre nos questionamos sobre o porquê as pessoas sofrem, ou porquê sofremos. A dor é, segundo Billy Graham, um mistério. Ele diz que um outro mistério que nós não conseguimos explicar e que é tema dos nossos debates é o mal.
ele diz que a maldade humana não pode ser explicada. Nós não conseguimos explicar também a existência do mal no mundo. Nós não conseguimos explicar o modo como o mal tem incursões tão severas sobre o mundo a ponto de que a vida humana pouco vale diante dessa maldade. E por fim, Billy Graham diz que o maior desafio das reflexões humanas sobre isso que para nós é enigmático, misterioso, é a morte e a eternidade. Ele diz que os dilemas relacionados ao nosso futuro continuam sem respostas. Nós não temos respostas quanto ao dilema, pelo menos de natureza científica, nós não temos respostas quanto ao dilema da morte e da eternidade. E continuamos fazendo algumas perguntas sobre o sentido da vida, sobre o que fazemos, por que existimos, para onde vamos, de onde viemos. E aí busca-se respostas, seja na filosofia, seja na teologia, para estas e outras questões que estão relacionadas a esses mistérios. Há um outro autor por nome Paul Tournier, que escreveu vários livros, ele cristão, um psiquiatra cristão. Ele diz que existem algumas questões inevitáveis na vida, e ele pontua 3 delas. Ele diz que a dor, a culpa e a morte são inevitáveis. Semelhantemente a Billy Graham, ele alista também a morte como um mistério ou como algo que ele chama de inevitável. O Salmo 90, como eu disse, é um dos mais antigos da Bíblia. É um salmo escrito há cerca de 3.500 anos atrás, por Moisés, líder de um povo. Nós sabemos o quanto Moisés sofreu na liderança deste povo. E este texto antigo nos aponta para algumas questões muito básicas, para algumas questões muito fundamentais, que fazem parte do nosso cotidiano, mas que em alguns momentos precisa ser rememorado, precisa ser relembrado por nós. Moisés, provavelmente, pensando no descanso que Deus havia prometido para esse povo, que era a terra prometida, e vendo que este povo demoraria ainda mais alguns anos para entrar nesse descanso, ele olha para os céus e declara: Senhor, nós somos como refugiados, e o Senhor é quem tem sido o nosso refúgio, o lugar para onde nós corremos no meio da nossa perseguição, no meio da nossa peregrinação. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Veja, este povo era um povo que há centenas de anos existia, mas ainda não tinha terra. Existia, mas ainda não tinha morada. E Moisés, pensando que por conta da incredulidade ainda demoraria cerca de 40 anos para entrar na terra da promessa, ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A primeira ideia que eu gostaria que você pensasse comigo é exatamente a ideia que todo o Salmo nos traz, da nossa transitoriedade. Geração vai, geração vem. Da nossa brevidade nessa terra, de como as coisas passam rapidamente. O Salmo 90 usa várias metáforas para mostrar o quão fugaz é a nossa passagem na terra. Ele nos diz que somos como um breve pensamento. Faz ou usa a metáfora da erva e da flor, que de madrugada nasce, viceja, floresce, mas à noite já murcha e seca.
ele compara a nossa existência à jornada de um dia e declara que nós somos como essa erva. Nos fala da vigília da noite, que passa rapidamente. Nos fala que somos como um conto ligeiro. E afirma ainda que a vida sobe a 70, ou em havendo vigor a 80 anos, e provavelmente ele está pensando nessa geração, que vai padecer no deserto. E ele diz, a vida sobe a 70, havendo vigor a 80, e neste caso, o melhor destes anos é canseira e enfado. Todas essas afirmações apontam para o fato de que somos de fato passageiros, de que estamos em transição, de que este não é o lugar definitivo, de que somos peregrinos, que aqui nessa terra nós fincamos nossas tendas aqui e acolá, mas essas tendas são facilmente mudadas de posição, e às vezes contra a nossa própria vontade. Toda pessoa deveria considerar seriamente essa questão, porque o texto está apontando para o fato que quando fazemos isso, alcançamos também um coração sábio. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Porque os nossos dias vão passando tão rapidamente que nós não conseguimos. Não temos as condições necessárias de parar para refletir sobre o quanto a nossa vida passa rapidamente. E o tolo, o negligente, jamais vai considerar nas verdades da transitoriedade do ser humano, da brevidade, da passagem rápida que é a nossa vida sobre essa peregrinação. Jesus exortou seus discípulos ao contar a parábola de um homem rico, mas nécio. Jesus, nessa parábola, diz que a alma daquele homem havia sido perdida numa noite, depois dele fazer uma série de planos, uma série de pretensas ações futuras que ele iria realizar. E a palavra de Deus diz, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E assim é conosco, nós fazemos os nossos seguros, os nossos planos, né? Nós fazemos o seguro de vida, que é só chamado seguro de vida, porque se fosse seguro de morte, ninguém compraria. Não é verdade? Por isso se chama seguro de vida, porque nós sabemos que na verdade é o seguro de morte. É igual cartão de crédito. A gente sabe que, na verdade, é um débito que nós estamos contraindo, mas se chama cartão de crédito porque isso, na propaganda, é melhor. Assim é o seguro de vida. É um seguro de morte. Nós fazemos nossos planos com a nossa aposentadoria, nos preparamos para o futuro, fazemos nossos projetos pessoais, humanos, políticos, mas nós, no fundo, ficamos negando a realidade. Isso para nós é um tabu. Nós não falamos sobre essas coisas de eternidade. Ou não falamos sobre as questões da brevidade, da transitoriedade da vida. Nós não queremos considerar nossa frágil realidade de pó, de breve pensamento, de conto ligeiro. E no esforço de negar essa transitoriedade, nós vamos camuflando, mascarando, vamos maquiando, querendo impedir que essa realidade chegue até nós. E aí nós nos chocamos com algumas reflexões bíblicas, porque elas são de fato chocantes. É chocante ler no Eclesiastes que é melhor frequentar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, você
reflete sobre a realidade humana, e que aqueles que estão ali vivos tomem isso em consideração. Isso é chocante, porque ninguém diria que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. É sempre melhor estar num lugar onde há festa, onde há alegria, onde há celebração, onde há festividade, onde as pessoas estão contentes, isso contagia, isso... Mas o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está querendo gerar em nós um certo confronto, dizendo: pense por um instante sobre a sua brevidade. Porque Eclesiastes ainda nos fala a respeito, no capítulo 12, de que nós devemos pensar em Deus, enquanto somos jovens, antes que cheguem os maus dias. Por quê? Porque quando se é jovem, quando se está no vigor da juventude, quando a flor está apenas vicejando e florescendo, não se imagina que ao findar da tarde ela murchará e secará. Nós não pensamos nisso. E eu sei que é de algum modo chocante parar um instante e sermos confrontados com isso num domingo onde não existe um caixão aqui, porque se eu estivesse pregando sobre isso de frente a um caixão e alguém morto, você diria: isso é protocolo. Mas, irmãos, a palavra de Deus está nos conclamando a pensarmos com mais seriedade sobre a brevidade, apontando para a nossa humanidade. A nossa humanidade. Já no final da vida, eu ouvi uma entrevista rápida com o Dr. Russell Shedd. E nessa entrevista, a pessoa pergunta a Russell Shedd sobre a sua saúde, e ele está já muito doente, muito doente. E ele diz da sua fragilidade, dos problemas de saúde que ele está enfrentando. E no meio das suas palavras ele diz assim: mas isso tudo é Deus me desmamando desse mundo. Por que nos desmamando desse mundo? Ele diz: olha, esse mundo, por mais que a gente veja situações atrozes, difíceis, por mais que nós assistamos pessoas se matando, e você pensa: como é que pode? Em nome do quê? Você só encontra em nome do poder, da vaidade, que um líder político manda as suas tropas contra uma outra nação, matando pessoas inocentes, civis. Você não encontra muitas respostas a respeito disso, a não ser o fato de que o mundo espiritual tangencia com esse mundo físico todo o tempo, e devem ter respostas muito mais de natureza espiritual do que física para essas questões. Não estou espiritualizando, não, só estou dizendo que não se encontra respostas. Por que que nós nos sentimos tão atraídos? Porque no final das contas nós gostamos. Ainda que este mundo seja cheio de desvios e desvirtuamentos, ele nos é atraente. Ele nos é atraente. O antigo hino diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Mas não é só isso.
né? Nós temos um apego, nós temos um senso de preservação que faz com que nós nos apeguemos a esse mundo. Mas o nosso senso de preservação é equivocado, porque nós achamos que vida são os 70, 80 anos que passamos sobre essa terra, quando vivemos bem. O nosso senso de preservação é a ideia de que, vivendo sobre essa terra, estamos vivendo bem. Porque o conceito de vida que temos é um conceito de que essa realidade que vemos, aparente, é a realidade fim, é a realidade final, é o estado último. Dr. Francis Schaeffer estava com câncer quando alguém lhe perguntou: por que o senhor está doente? Isso é karma? Pecado? Castigo de Deus? E Francis Schaeffer respondeu: não, isto faz parte da minha humanidade. Meu corpo é pó, eu sou frágil, a humanidade é frágil. Irmãos, quanto mais eu reflito, mais eu me convenço de que nós estamos vivendo um dilema muito grande. Deveríamos pensar com mais frequência sobre a eternidade, sobre aquilo que virá, sobre a permanência eterna, e não sobre as coisas dessa terra. Pensar nas coisas lá do alto, e não nas coisas dessa terra. Mas nós estamos apegados às coisas dessa terra, muito apegados. Me ocorre que, quando a pandemia, depois que fez um ano e a gente estava naquela situação toda desconfortável, e todo mundo já cansado, inquieto com todas aquelas situações, as reflexões que eu ouvi era que nós estamos sendo melhorados. Eu mesmo pensei assim: nós estamos sendo melhorados, né? Deus está melhorando as pessoas, porque elas estão refletindo nesse tempo. Isso é um modo de Deus aperfeiçoar o ser humano. Isso é uma maneira de nós sermos, isso dentro do meu otimismo filosófico, né? De nós sermos aperfeiçoados. É? A gente chega em 2022 e uma guerra é deflagrada. Que melhor é essa? O que eu estou querendo dizer? Deixe de amar esse mundo, porque as coisas desse mundo jazem no maligno. Só que a Bíblia diz: o Senhor é o refúgio de geração em geração. Mas antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa reflexão, ela não é completa se ela não vir combinada à ideia de uma realidade eterna, de um Deus eterno. Esses versículos apontam para o fato de que estamos na nossa transitoriedade, lidando com coisas eternas. Tudo que fazemos agora ecoa para a eternidade. Deus é, e Ele habita a eternidade.
E o nosso transitório tangencia com aquilo que é duradouro. E é por isso que Jesus nos ensina, mais do que viver bem, a morrer com esperança. A não crer que a vida se encerra nessa realidade transitória. Por isso, quando Jesus começa a falar a respeito da sua entrega final na cruz, quando Jesus passa então a dizer que ele estava indo para morrer, isso vai escandalizando os discípulos, isso vai chocando os discípulos, isso vai gerando crise nos discípulos. E ele percebe numa dessas falas de despedida que os discípulos estão inquietos, o olhar está arredio, a cabeça cabisbaixa, e é por isso que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não for assim, eu não teria dito, eu estou indo para preparar-vos lugar. O que Jesus está nos dizendo? Mais do que prepararmos a nossa carreira para que de geração em geração o nosso nome se perpetue na terra, nós deveríamos ter a nossa mente colocada nos céus para que vivamos de eternidade a eternidade com um Deus que foi preparar-nos lugar. Mais adiante ele afirma: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Filipe retruca: mostra-nos o caminho, e isto nos basta. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando de uma exclusividade, ele está usando aqui o singular para dizer que ele é o único meio pelo qual nós podemos acessar a nossa verdadeira vida, que não é aqui, a nossa verdadeira vida que está no Pai, que é de eternidade a eternidade. Vamos ao Pai por meio de Cristo, e apenas por meio de Cristo permanecemos no Pai. Queria que você tomasse a sua Bíblia um instante, por favor, e abrisse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Paulo afirma, em 2 Coríntios 5, quando nossa tenda se desfizer, porque aqui nessa terra, a nossa tenda, ela é uma tenda em movimento. Nós fincamos nossas estacas aqui e acolá, e vamos movimentando essa tenda por alguns anos, mas, por fim, um vento rígido bate contra essa tenda, e quando nós vemos, ela voou e desapareceu. Ele diz: temos outra tenda. Quando essa tenda se desfizer, ou nessa tradução, nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, ou temos uma outra tenda. Só que aí é diferente. Casa não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna, construída por Deus nos céus. Nós devemos anelar mais pelas coisas eternas. Jesus enfrenta serenamente o tabernáculo que ele veio estabelecer aqui, porque a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, e ele enfrenta isso serenamente aos 33 anos, por causa dessa compreensão.
de que existe uma realidade muito maior, muito melhor, uma realidade que transcende essa que nós vivemos. E Ele está na cruz, e na cruz Ele está tendo esse tabernáculo aqui terrestre se desfazendo, seu corpo físico. E Ele afirma para o ladrão que está do seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é isso? É consciência serena de que o que temos aqui não é ponto final, é reticências. O que temos aqui não é um fim das coisas, é apenas uma passageira transição. Eu queria convidar você, nessa manhã, a pensar como o apóstolo Paulo pensou. O viver é Cristo, mas o que de fato vale a pena é esperar a chegada da eternidade. O morrer é lucro. Que Deus nos desapegue das coisas desse mundo, senão nós vamos viver numa crise eterna e profunda, eterna entre aspas, do porquê isso, do porquê aquilo, até os paraquês se perdem no meio de toda essa confusão. Me parece que Deus permite uma pandemia, Deus permite guerras, apenas para nos dizer: se desmamem desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se desmamem desse mundo, se apeguem àquilo que é eterno, porque é essa a verdadeira realidade da nossa existência. A verdadeira realidade da nossa existência não é querer resolver as demandas da filosofia quanto ao mal, à dor e à morte que há nesse mundo. O nosso verdadeiro fundamento é pensar: de eternidade a eternidade, Tu és Deus, e eu tenho uma morada nessa eternidade. Feche os olhos. Você tem uma morada no céu. Se Cristo é o Senhor da sua existência, da sua história, nós temos um senso de preservação, não de extinção. Por isso nós nos apegamos, e eu entendo, porque também sou assim, nós nos apegamos a essa realidade. Mas um paradigma precisa ser quebrado na nossa mente, de que essa realidade, na verdade, é uma aparência. O verdadeiro edifício, a verdadeira casa, construída não por mãos humanas, mas eterna, está nos céus, está em Deus, está em Cristo, está de eternidade a eternidade.
O nosso verdadeiro descanso não é um descanso passageiro, de quando entramos pelas portas da nossa casa, e por mais confortável que ela seja, aquele é um descanso aparente. Quando você pode se assentar num sofá ou enfim, aquele é um descanso aparente. O verdadeiro descanso é da casa que Jesus foi nos preparar na eternidade. Lá nós descansamos das fadigas desse mundo. Que a misericórdia do Senhor nos alcance, que nós sejamos livres das fadigas desse mundo. Para estarmos seguros, quando assim Ele desejar, na tenda que Ele nos construiu na eternidade. Porque na casa do Pai, porque o Pai tem uma casa, e na casa do Pai há muitas moradas, há muitos lugares de descanso que está sendo preparado para aqueles que creem que o que temos aqui é aparente, que a verdadeira realidade está para além daquilo que vemos nesse mundo. Você pode ficar de pé neste momento. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti nessa manhã, Senhor, reconhecendo que nós precisamos nos libertar das garras que há, Senhor, que nos aprisionam, que nos encarceram, a essa visão de que esse mundo nos satisfaz. Não, ele não nos satisfaz. Não é satisfatório o que há aqui. Sim, ó Deus, é belo porque é a Tua criação, mas não é satisfatório. Porque a verdadeira satisfação está no Senhor, está em Cristo, está na certeza da eternidade que viveremos. Então, ó Deus, nós pedimos que o nosso coração seja preparado constantemente, anelante pelas coisas, ó Deus, que são eternas, que são, ó Deus, permanentes no Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que também nos diz que nós estamos à procura de uma cidade que é permanente, a Nova Jerusalém. Essa cidade é permanente. Lá não haverá choro, não haverá luto, não haverá luta, não haverá guerra, não haverá pandemias, não haverá, Senhor, transtornos. Lá não haverá, ó Deus, desvios. Lá, ó Deus, nós não veremos morte de crianças. Lá nós não veremos morte de idosos. Lá nós não veremos pessoas morrendo e sofrendo com enfermidades. Lá nós não sofreremos dúvidas a respeito de absolutamente mais nada, porque lá haverá aquele que será a luz e o sol permanente da justiça. Lá haverá um santuário que será o Senhor. Lá haverá um rio, e esse rio jorrará água viva para a eternidade, para todo sempre. E lá, Senhor, será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Tudo aquilo que nos fez nesse mundo entrar em crise, entrar, ó Deus, em momentos de profunda reflexão, dor, angústia, medos, incertezas, lá não haverá. Senhor, nós pedimos, nos desmama dessa terra e, ó Deus, finca os nossos pés na certeza de que existe uma morada eterna nos céus, que nada, nem ninguém nos poderá tirar, se em Cristo nós estivermos firmados. Que seja assim, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.